Parece que são 8 horas agora, é isso mesmo, irmãos? Pronto. Até meia-noite? Vamos lá, eu vou abreviar então aqui. Irmãos, eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias para Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Nós vamos, eu gostaria de convidar os irmãos, só mais essa vez, para vocês ficarem de pé. E logo depois, os irmãos poderão assentar-se. Começando no versículo 22, Lucas capítulo 13, começando no versículo 22, a Bíblia nos diz assim: passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há muitos que virão a ser primeiros, e primeiros que virão a ser últimos. Pai, muito obrigado, porque nós temos a tua palavra. Obrigado porque ela é a verdade absoluta, e ela tem nos revelado todo o plano e todo o propósito do Senhor para as nossas vidas. Pedimos que o Senhor nos use como instrumento em tuas mãos, e que a pessoa de Cristo seja exaltada e glorificada nesta noite. É o que nós te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar. Eu quero compartilhar com os irmãos sobre algumas verdades bíblicas que nós podemos dizer que são talvez as verdades mais terríveis que alguém possa ouvir. As verdades mais terríveis que nós podemos chegar ao conhecimento delas. E estas verdades, elas estão relacionadas à salvação. Elas estão relacionadas à vida eterna. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, para ver esse termo salvação, o que significa salvação, o que é salvação, então a Bíblia, ela nos especifica de uma maneira muito clara o que é a salvação. Por exemplo, salvação na Bíblia é a libertação dos pecados pelo perdão. Ou seja, uma pessoa, ela só é salva se ela alcançar o perdão de Deus do seu pecado. Também, ela significa ou representa a libertação do poder do pecado pelo Espírito Santo. Sabe quem foi que me convenceu? Sabe quem foi que convenceu você do seu pecado? Não foi o pregador. Porque se foi o pregador, então isso não tem efeito nenhum. Mas na verdade, quando o pregador, ele transmitiu a palavra, ele transmitiu o Evangelho até o nosso coração, nós fomos convencidos pelo Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que muda, é o Espírito Santo que transforma as nossas vidas, os nossos corações. Também, salvação na Bíblia é a libertação da condenação eterna do fogo eterno. Uma vez eu perguntei na igreja, eu fiz a seguinte pergunta:
O que uma pessoa ela precisa fazer para ir para o inferno? Foi a pergunta que eu fiz. Pense bem, o que uma pessoa precisa fazer para ela ir para o inferno? Ela não precisa fazer nada. Absolutamente nada, porque a Bíblia diz que a pessoa já está caminhando a passos largos. Agora, para ela ir para o céu, sim, aí tem algo que ela precisa fazer. Não é verdade? Ela precisa tomar uma decisão. Ela precisa ser convencida pelo Espírito Santo da necessidade dessa salvação, a necessidade dessa vida eterna. Também, salvação na Bíblia significa vida feliz, vitoriosa aqui e na eternidade. Eu gosto daquele hino do cantor cristão, irmão, que é o 375. Diz assim: vivo feliz, pois o quê? Somos de Jesus. Por quê? Por que nós somos felizes? É porque nós somos de Jesus. Da onde vem a nossa felicidade, a nossa alegria? Vem daquilo que nós possuímos? Vem dos bens materiais? A nossa alegria vem dessa vida? Não. A nossa alegria, ela está em Jesus. A nossa alegria vem dele. Por quê? Porque ele transformou as nossas vidas. E além de transformar, ele já nos assegurou um lugar na eternidade. Então, por isso que nós podemos cantar. O mundo não entende isso, mas nós podemos cantar: vivo feliz, pois sou de Jesus. Nós podemos cantar, porque nós temos base para isso. Nós sabemos por que nós estamos cantando, o porquê que nós estamos pronunciando. Então, salvação também significa isso. Vida feliz agora. Irmãos, eu não vou viver uma vida feliz só lá na eternidade. A partir do momento que nós entregamos nossa vida, nós já passamos a viver essa felicidade, essa alegria. Olha que alegria de estarmos aqui, né? Cantando, louvando, adorando, exaltando o nome do Senhor. É motivo de alegria para nós. Salvação na Bíblia significa vida com Jesus na eternidade. Se nós já somos abençoados, se nós já somos felizes aqui, por estarmos seguindo e servindo a Jesus, imagina quando chegarmos lá, encontrarmos todos os nossos queridos irmãos que já partiram. Quantos irmãos já estão lá aguardando? Nós não sabemos o dia que nós vamos partir. Lá em casa, eu e minhas irmãs, a gente sempre brinca: olha, todo mundo tem uma senha. Aí a mais velha quem fala: não, a próxima senha é tua. Eu quero, peraí, minha irmã. Não é assim não. A senha, ela não é por ordem, 1, 2, 3, 4, não. Quando tem um sorteio por aí, eles sorteiam números esporádicos, né? Não é em sequência. Pode ser que seja a minha, pode ser que seja a sua. A gente brinca muito lá em casa. Mas a verdade, irmãos, que um dia, se Jesus não voltar, logo um dia nós estaremos juntos na eternidade, desfrutando dos prazeres eternos, dos prazeres celestiais, aonde não haverá mais dor, onde não haverá mais sofrimento. Eu vi o irmão orando por essas irmãs, né, que estão em tratamento. Quantas pessoas estão em tratamento contra o câncer, que ainda é a doença pior que existe, né? A doença mais cruel. Pessoas com problemas seríssimos de saúde. Tem um pastor em São Paulo, um pastor que é Henrico, o nome dele, numa igreja lá em São Paulo, que ele fez transplante, né, de medula. Então está todo mundo agora orando para que não haja nenhuma rejeição. Um pastor, um servo de Deus, quantas pessoas estão padecendo? Mas irmãos, parem para pensar. Um dia nós estaremos livres de tudo isso. Completamente livre, liberto. Só desfrutando das bênçãos. Não vale a pena nós continuarmos servindo a Deus, adorando ao Senhor, andando na presença dEle, buscando fazer a vontade dEle? Então, salvação, ela é algo muito especial. Agora, infelizmente, há aquelas pessoas que elas falam qualquer coisa a respeito da salvação, quando na verdade elas não têm certeza.
Talvez você já ouviu alguém dizendo assim: ah, mas Deus é pai de todos. Será? Ah, todos são filhos de Deus. Será que todos são filhos de Deus? Outros dizem: ah, um dia, finalmente todos serão salvos. Será que todos serão salvos? O que nós podemos chegar à conclusão quando nós ouvimos frases ou colocações como essas é que há muitas pessoas iludidas. Há muita gente iludida. E sabe, irmãos, qualquer bandido que morre, qualquer assassino, vai se tornar uma pessoa boa. Quando vai falar sobre a pessoa que está ali no caixão, só ouve coisa boa, como se aquela pessoa fosse a melhor pessoa do mundo. Às vezes é um bandido, um assassino, um homem cruel. Mas as pessoas querem dar um jeitinho, né? Para dizer que todos são filhos de Deus. Irmãos, a Bíblia fala sobre dois grupos de pessoas. A Bíblia fala do grupo dos salvos e a Bíblia fala do grupo dos perdidos. Só existe salvos e perdidos. Quando nós lemos, eu não vou ler por causa do nosso horário, quando nós lemos lá sobre a parábola do trigo e do joio, que é uma parábola muito conhecida, lá diz que a boa semente são os filhos do reino e que o joio são os filhos do maligno. Então, o que nós chegamos à conclusão é que há dois grupos e Jesus ele ensina a respeito desta parábola. Então, se há dois grupos, os filhos do reino e os filhos do maligno, ali dois grupos, haverá um grupo que se perderá. Os dois não vão ser salvos. Um desses grupos vão se perder. Ou então Cristo estaria mentindo se ele falasse algo e isso não acontecesse. Há outra parábola, sobre a parábola dos cabritos e das ovelhas também. Ali Jesus fala que as ovelhas estarão à direita de Cristo e no reino, e os cabritos à esquerda de Cristo e no fogo eterno. Então o que Jesus também quer dizer lá naquela parábola? Ele está dizendo que além de um grupo que se perderá, ele diz ali que ainda este grupo que se perderá irá para o fogo eterno. Ou o homem vai passar a eternidade com Deus, ou o homem vai passar a eternidade separado de Deus, o que é muito triste. Não há outro grupo. A Bíblia, ela fala de salvos e ela fala de perdidos. E isso que a Bíblia fala sobre salvos e sobre perdidos, isso é uma verdade infalível. Isso é uma verdade infalível. Não podemos nos deixar iludir. Por isso é que a Bíblia fala de uma maneira muito clara que nem todos se salvarão. Esta é uma verdade terrível. Terrível. Nem todas as pessoas se salvarão. Não adianta as pessoas quererem colocar alguém lá no céu, que não vai conseguir. Só por Jesus, só através da cruz de Cristo, é que alguém pode desfrutar de uma eternidade com o Senhor. De que lado eu e você estamos? De que lado nós estamos? Do lado dos salvos ou do lado dos perdidos? Se você já entregou a sua vida a Cristo, se eu já tomei minha decisão, nós podemos afirmar que nós estamos do lado dos salvos. Mas por quê? Porque nós somos melhor do que os outros? Não é por isso não, é porque deixamos Cristo trabalhar em nossas vidas. Nós ouvimos a voz, a direção do Espírito Santo, falando ao nosso coração, nos convencendo de que nós éramos pecadores, perdidos, que nós já estamos caminhando a passos largos para o inferno, mas que Deus, diante do seu grande amor, pois Ele provou o seu grande amor, Ele lá fala, né?
Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós o quê? Pecadores. E Ele provou o seu amor. Ele deu o seu Filho Jesus para morrer na cruz de nosso lugar. Deus entregou o seu Filho unigênito, único, para morrer no lugar de pecadores. Será que nós seremos capazes de dar o nosso filho para morrer em lugar de um bandido, de um assassino, de um pecador? Jamais nós faríamos isso. Mas Deus, Ele fez. Deus, Ele deu, Ele entregou o seu Filho amado para morrer no meu, para morrer no seu, para morrer no nosso lugar. Ele nos substituiu, morte substitutiva. Ele nos substituiu, porque quem era para ter morrido era nós. Mas nós podíamos? Por que nós não podíamos? Porque nós éramos pecadores. E Jesus, Ele não tinha pecado, era o Filho de Deus, santo, perfeito, e a morte dele foi perfeita. Só Ele poderia morrer na cruz em nosso lugar. Mas sabe de uma coisa, irmãos, uma outra verdade é que nem todos se salvarão. Entre esses nem todos, a maioria se perderá. A minoria será salva. A maioria se perderá. Que tristeza. Que tristeza. O que o mundo pensa, o que o mundo fala, o que o mundo diz. Quando nós perguntamos para alguém, por exemplo, olha, você é salvo. Você é salvo. Sabe o que essa pessoa simplesmente responde? Ela diz, ó, se Deus quiser. A gente escuta muito isso. Se Deus quiser. Outros chegam a dizer, Deus é quem sabe. Mas a Bíblia nos diz em 1 João 5,13, estas coisas vos escrevi a fim de saberdes. Não é que Deus é quem sabe. Eu também sei se eu sou uma pessoa salva ou não. Eu não posso, por exemplo, chegar para uma pessoa e dizer, olha, você é salvo, você não é. Você não. Eu não posso fazer isso. Mas a pessoa, ela sabe se ela é salva ou não. Então, nós sabemos se nós somos salvos ou não. Se eu tomei minha decisão, se eu entreguei minha vida a Cristo, se eu confessei Jesus como Senhor e como meu Salvador, eu tenho certeza que esta promessa, porque é uma promessa de Deus, todo aquele que confessar Jesus como Senhor e Salvador, essa pessoa recebe a salvação. É uma promessa condicional. Então nós podemos dizer, mediante aquilo que nós temos tomado diante do Senhor. Então pessoas dizem, se Deus quiser eu vou ser salvo. Deus é quem sabe. Sabe, irmãos, o que acontece muito em nossos dias, e talvez você já tenha presenciado isso, já tenha ouvido disso. Muitas pessoas rezam missa para todas as pessoas como se elas fossem salvas. Como se aquela missa do sétimo dia, não sei quantos dias, vai proporcionar salvação àquela pessoa que partiu. O ecumenismo, e eu vejo assim como um grande perigo, o ecumenismo considera todas as religiões boas. O que é ecumenismo? É reunir todas as religiões juntas. Tem parar, né? Tudo junto. Não, o ecumenismo não é coisa boa. Nunca foi. Pelo que o mundo pensa, e pelo que o mundo fala, por aquilo que nós ouvimos, parece que a maioria vai ser salva. Mas não é isso que a Bíblia diz. Não é isso. Alguns chegam a dizer, a afirmar, olha, somente aquelas pessoas muito maus, perversas, é que não vão ser salvas. Somente os muito ruins. Se você é uma pessoa boa, não, vai ser salvo. Mas se for uma pessoa muito mal, muito perversa, assim, aquela não tem salvação, não. Mas a Bíblia ensina diferente desses pensamentos que nós ouvimos. A Bíblia, por exemplo, em Mateus, eu gostaria que os irmãos abrissem aqui, em Mateus capítulo 7, eu gosto muito desses versículos aqui. Mateus capítulo 7, olha o que a Bíblia diz aqui nos versículos 13 e 14.
Versículos bem conhecidos. Mateus 7, 13 e 14 diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que entram com ela. Então, o que nós podemos ver aqui? Ele está falando aqui sobre uma porta estreita que tem um caminho apertado. Veja só, porta estreita, caminho apertado, e poucos entram por essa porta. Isso me faz lembrar de João 19, quando Jesus diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Então diz aqui: porta estreita, caminho apertado, poucos os que entram. Aí ele fala também: porta larga, caminho espaçoso, e muitos entram por ela. De quem são essas palavras aqui? Não são minhas, não, nem sua. Essas palavras são do próprio Senhor Jesus. É Jesus que está falando aqui. Então, aí vem as perguntas, né, na mente, na nossa mente. Bom, se Jesus falou sobre porta apertada, caminho estreito, porta larga, caminho espaçoso, muitos entram por esse caminho espaçoso. Aí vem a pergunta: por quê? Por quê? Muitos entram pela porta larga e poucos pela porta estreita. Por quê? Talvez, né, venha essa pergunta na mente. Mas, irmãos, é muito fácil encontrar a resposta para essa pergunta. Por quê? Pouquíssimos entram pela porta estreita, pelo esse caminho apertado. E a maioria vai pelo caminho largo. É muito fácil a gente responder. Por exemplo, quantas pessoas estão aqui nesse culto realmente? Quantos estão nas festas, nos bares, nos prazeres carnais? Pode ter certeza que é muito mais do que isso aqui. A maioria estão nos prazeres mundanos, nas coisas que satisfazem a carne, a vontade, o pecado. É justamente por isso as coisas do mundo, os prazeres mundanos, têm atraído muito mais do que as coisas espirituais. Se você convidar uma pessoa para vir na igreja, um vizinho seu, dificilmente ele já vai aceitar de prontidão. Realmente ele coloca muito: rapaz, não vai dar. Domingo eu já tenho um compromisso. Domingo eu tenho um compromisso. Mas no outro domingo, olha, quem sabe? No outro domingo você vai convidar e dizer: rapaz, não sei o que, meu pai vai vir aqui na minha casa, ou eu já tenho um encontro com alguém. A pessoa sempre arruma uma desculpa. Mas convida ela para um forró-bodó, como diz lá no norte, com arrasta-pé. Ela vai dar um jeitinho. Rapaz, eu tinha um compromisso aí, mas eu dou um jeito. Por quê? Porque as coisas do mundo são muito mais atraentes do que as coisas de Deus. Para a porta larga, não é preciso fazer nada. Está tudo à disposição deles ali. Agora, para a porta apertada, caminho estreito, aí é necessário renúncia. Porque os prazeres dessa porta apertada, os prazeres não são carnais, mas são espirituais. São prazeres espirituais. Irmãos, eu estava lembrando sobre o dilúvio. Noé passou mais de 100 anos pregando o Evangelho, construindo a arca e pregando. Só olha, Deus vai destruir. Deus vai acabar com essa terra, olha, vai vir chuva. Aí o povo zombava dele, né? Não chovia naquela época, excessivo, né? Coroca. Falando que Deus vai destruir essa terra com água. Imagina. Quantas pessoas foram salvas, irmãos? Dá para contar no dedo. Noé, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras. Ninguém mais. Então pode ver que hoje não é muito diferente. A gente prega, a gente fala, a gente convida. Irmãos, é uma luta.
É difícil, olha, é difícil. O meu avô foi ganhador de almas, ganhou muitas almas, mas hoje parece que cada dia está mais difícil. Com esse pós-modernismo aí, todo mundo tem celular, hoje tem, né? A pessoa está com as notícias do mundo na mão dele ali. Ele está tão ocupado com tantas coisas, ele não tem mais tempo de Deus. Mas sabe, irmãos, isso é um dos sinais da volta de Cristo também, esse esfriamento dessa falta de fé, a gente vê que o homem está mais envolvido com os prazeres do mundo, cada vez mais. Então nós sabemos que sempre o grupo que vai entrar pela porta estreita sempre será o último. Então depois de nós vermos sobre essa grande, terrível verdade, mas aí há uma mais terrível do que essas duas. Sabe qual é? É que hão ou haverão de perecer muitos que esperam a salvação. Ainda tem isso. Haverão de perecer muitos que esperam a salvação. Sabe por quê? É porque tem muita gente enganada. Infelizmente, irmãos, não são todas as igrejas bíblicas mesmo não, que pregam o Evangelho, que nem as nossas igrejas. Que levam o Evangelho para ganhar alma para Cristo, não é para ganhar vantagem, não é para se enriquecer, não. É para ganhar almas para o Senhor. Então há muita gente enganada por sua religiosidade. Quantas pessoas são extremamente religiosas? Eu conheço pessoas muito religiosas. Nós temos uma loja lá no norte, minha filha e o genro que tomam conta lá, né? E por isso que de vez em quando nós temos que ir para lá também, para dar uma força, para ver o neto, né? E lá tem uma cliente que ela é muito envolvida com a igreja católica do bairro, lá, no bairro onde nós moramos. Ela é o braço direito e esquerdo do padre lá. Muito envolvida, ela é extremamente religiosa. Então tem pessoas que elas são muitas vezes enganadas pela sua religiosidade. Ou então há outros que são enganados por sua suposta vida moral. O que essas pessoas dizem? Essas pessoas elas dizem, olha, eu sou religioso, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca cobicei, eu nunca fiz nada do que é dos outros, e eu sou honesto. Se eu, agindo e vivendo dessa forma, não for salvo, elas dizem, quem será? Elas pensam assim, sou fiel, nunca traí minha esposa, sou uma pessoa responsável pela casa, cuido da minha família, vou até na minha igreja lá, sou honesto, pago minhas contas em dia, mesmo que o governo me leve uma parte, mas mesmo assim eu pago minhas coisas em dia. Se eu não for salvo, quem que vai ser? Ela está se julgando pela boa vida moral. Muita gente só vai descobrir que está perdida no momento que ela entrar no inferno. Escuta o que eu estou falando para os irmãos aqui. Não quer dizer porque a pessoa é religiosa, ela é salva, não. Pessoas confundem religião com salvação. E muitas pessoas só vão descobrir, já passou meia hora, que elas estão perdidas no momento que entrarem no inferno. Sabe por quê? Porque sinceridade não é sinônimo de salvação. Sinceridade não é sinônimo de vida certa, não, de vida correta. Uma pessoa pode ser a pessoa mais correta. Mas isso não dá direito a ela uma eternidade. O inferno, escuta e vou falar aqui para os irmãos. O inferno, certamente, ou seja, lá no inferno, certamente há muita gente sincera que confiou na sua religião, que confiou nos homens, que confiou na sua honestidade e que confiou na sua autossuficiência. O inferno está cheio de pessoas sinceras. Agora, o que a Bíblia diz sobre isso? Quando nós lemos lá sobre a parábola das 10 virgens, lá em Mateus 25, lá naquela parábola, fala que as virgens loucas, elas pensavam que estavam salvas. Elas tinham a lâmpada, mas não tinham o azeite.
O azeite é símbolo de quê, irmãos? Espírito Santo. O azeite é um símbolo do Espírito Santo. Tinha uma lâmpada, mas não tinha o azeite. Perdidas. E elas foram bater lá na porta do noivo. E elas receberam um duro: não vos conheço. Não vos conheço. Quantas pessoas vão dizer, isso está lá em Mateus capítulo 7, mas Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expedimos demônios, Senhor, no teu nome, quando nós estávamos lá, nós fizemos muitos milagres. Cristo vai nos dizer: nunca vos conheci. Que duro. Depois que a pessoa vivia ali, toda aqui, ainda tem que ouvir isso do Senhor. Mas sabe por quê? É porque muitos, infelizmente, estão sendo enganados. E Cristo fala sobre os salvos. Aí Cristo, quando ele vai falar sobre os salvos, ele diz: os salvos são os que fazem a vontade do Pai. Os salvos são os que se arrependeram dos seus pecados. Os salvos são os que creram em Cristo como Salvador, como Senhor. Os salvos foram os que receberam a Cristo e passaram a servi-lo e a segui-lo. Os salvos são os que construíram a sua vida sobre a rocha. Sobre a rocha. Os salvos foram aqueles que praticaram aquilo que Jesus ensinou. E a Bíblia, irmãos, está repleta, principalmente nos 3 anos do ministério de Cristo, ali dos 30 aos 33, os evangelhos, nós temos ali o ministério. E quanta coisa Jesus ensinou. E pode ver que Jesus ensinava muito por parábolas naquela época. Mas é interessante, irmãos, que quando nós continuamos lendo sobre as parábolas, logo em seguida Jesus estava explicando. Porque às vezes as pessoas não entendiam. Os próprios discípulos eram os deles: Senhor, mas nos fala sobre aquela parábola, o que o Senhor estava querendo dizer? Sobre aquela parábola do semeador, sobre a parábola das ovelhas. E aí Jesus começava a explicar, porque Jesus não deixava dúvida alguma na mente dos seus ouvintes. De que lado nós estamos? Nós estamos do lado dos que realmente são salvos. Se for isso, amém. Amém, louvado seja Deus. Mas se há alguém que ainda não está, não pode afirmar que está do lado dos salvos, você pode passar para o lado dos salvos. Basta que você confesse Jesus como Senhor e como Salvador na sua vida. Porque a religiosidade, a honestidade e a sinceridade não dá direito à salvação. Certa vez, quando Nicodemos, é um homem muito rico, né? Ele estava com vergonha de ir com Jesus de dia e foi de noite. Tem até um hino do cantor cristão, diz: um rico de noite chegou a Jesus. Está falando desse episódio lá. Ele falou na surdina, né? Puxa, eu sou rico, eu sou uma pessoa de posse. O que a pessoa pensar quando encontrar com Jesus? E aí, quando ele teve aquele encontro com Jesus, Jesus disse para Nicodemos: quem não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. É necessário um dia para isso. Aí a minha pergunta é: qual foi o seu dia? Qual foi o dia que você entregou a sua vida a Cristo? Você lembra? Talvez você não vai lembrar a data, o ano, mas você lembra o acontecimento, aonde foi, não é isso? A gente não lembra exatamente o dia, se foi uma quarta-feira, um domingo, se foi na igreja Maranata, se foi na igreja não sei aonde, se foi no acampamento, mas a gente lembra o fato em si, o momento. Aonde foi aquele momento, aquele dia que eu e você, confessando Jesus como Salvador, eu quero entregar minha vida a Cristo. Eu recebo Jesus como meu Salvador. Então é necessário um dia para isso. É necessário uma experiência. Qual foi a nossa experiência naquele momento da salvação? Nós sentimos mesmo aquela alegria, aquele conforto. Nós começamos a transbordar de tanta felicidade. E
que deu vontade de sair dali cantando, testemunhando para os amigos, o vizinho, olha, eu encontrei Jesus, que alegria! Coisa mais importante, eu quero falar para você, vem cá. Quantas pessoas fazem isso hoje? Tem o prazer de falar de Cristo para o vizinho, para o amigo, daquilo que Cristo fez. É necessário, além desse dia, além dessa experiência, é necessário arrependimento e fé em Cristo como Salvador. Quero passar para mais uma. Vamos acelerar aqui. Outra verdade terrível é que não haverá salvação depois da morte. Quantas pessoas dizem, ainda sou muito novo, eu quero primeiro desfrutar dos prazeres carnais, mundanos, ir para minhas festinhas, continuar. Aí depois, quando eu estiver lá pelos meus 60 anos, quando me tornar de maior, né, 60, principalmente maior de idade, quando chegar nos 60, aí eu vou entregar minha vida a Cristo. E se esse dia não chegar? A morte escolhe idade? Morre o bebê, morre o junior, morre o adolescente, morre o jovem, morre o adulto, morre o idoso. Todos. Eu fiz, a primeira vez que eu fiz, durante esses 30 e poucos anos de ministério, eu fiz o sepultamento de um bebê lá no norte, na igreja do pastoreio. A criança, ela está lembrando, tinha 3 dias de vida, bebezinho. Nasceu com solto, o coração, os pais não cuidaram. Se tivesse cuidado, não, tivesse descoberto, né? Se tivesse descoberto, eles não descobriram. A criança estava com solto, bebezinha. Lívia, né? Caixãozinho. Ele já voltava meio o profundo que eu fiz no bebê. Bebezinho de 3 dias. Então, morte não escolhe idade. Então, o que muitos dizem, muitos falam sobre a reencarnação. Mas sabe alguma coisa? Depois de muitas reencarnações, pessoas pensam assim: o aperfeiçoamento. Agora, a Bíblia nunca ensinou nada sobre reencarnação. Sabe por quê? Também porque a reencarnação, ela nega o pecado, a reencarnação, ela nega o inferno e ela nega a morte de Cristo pelos pecadores. Mas quando a gente lê lá em Hebreus 9, 27, eu vou ler, se eu gosto muito desse versículo. Hebreus 9 e 27. Olha o que a Bíblia fala sobre vida após a morte, ou sobre uma chance após a morte. O que a Bíblia diz aqui? Dizia assim: como aos homens está ordenado morrer em uma só vez. Então não tem reencarnação. Uma só vez, e depois disto, e vindo depois disto o juízo. O homem só vai morrer uma vez. Morreu, acabou toda a oportunidade. O homem não pode mais receber salvação. Então a salvação, a vida eterna, o homem só pode aceitar Cristo enquanto ele tem vida. Enquanto ele tem esse ato de respirar. Acabou isso até, acabou a oportunidade. Se entregou a vida a Cristo, amém. Se não entregou, infelizmente, vai passar a eternidade separado de Deus. Tantas coisas nós temos aqui. Ensinamentos errados, oração pelos mortos, missa pelos mortos, promessas de queima de vela pelos mortos, purgatório. Tudo isso aí, irmãos, são ensinamentos totalmente fora da Bíblia. A Bíblia não ensina nada sobre isso. Nunca houve em toda a Bíblia uma oração sequer pelos mortos. Você já viu na Bíblia alguma oração, alguém fazendo oração pelo morto? Não. Não existe esse ensinamento na Bíblia. A missa, ela desvaloriza a morte de Cristo, dizendo que ela não é suficiente para a salvação. A Bíblia não ensina nada sobre isso. E o purgatório, então? O purgatório, irmãos, é uma grande tapiação, isso sim. Que a pessoa vai, aí, como ela ainda não tem algumas coisas ainda para pagar ali, ela vai para o purgatório, para acabar de pagar os pecados dela, passar por aquele processo, para depois ela ir para o céu. Não. É céu e inferno, né? A Bíblia não fala de purgatório.
Não tem nenhum versículo na Bíblia falando de purgatório. Então, o purgatório desvaloriza a morte de Cristo, é uma grande fonte de renda para o clero, e a Bíblia fala só de céu e do inferno. Lembra aquela passagem de Lázaro, rico e Lázaro? Rico e Lázaro. Quando está falando aquela passagem, está falando sobre o inferno, dizendo que o inferno é um lugar de tormento. O inferno é um lugar de tormento. Lá no inferno se tem consciência. Tem consciência daquilo que a pessoa fez. Consciência e memória do que fez de ruim. E até pode até lembrar algumas coisas boas que ela fez, mas ela vai lembrar, tem memória. E o rico, quando foi lançado para lá, o rico, ele estava sofrendo. E o rico, naquele sofrimento, ele lembrou dos seus irmãos lá fora, que não tinham para o inferno. Disse: ô pai, deixa que eu vá. Deixa que eu vá saber isso. Não. Ele se lembrou dos seus irmãos. Por que ele não podia ir? Porque o inferno é intransponível. Depois que entrou ali, acabou. Não sai mais. O rico, ele não podia passar para o lado de Lázaro, o mendigo. O rico não podia receber conforto de Abraão. O rico não podia voltar à terra para prevenir os seus irmãos. O inferno é intransponível, mas devemos lembrar, conforme a Bíblia nos ensina, o inferno é um lugar temporário. Ou seja, o inferno, ele será lançado ainda no lago de fogo, que será eterno. Então, a alma de uma pessoa, quando morre hoje, a alma sem Cristo, a alma dela vai para o inferno. Mas ainda não é o lago de fogo. Correto? Já está em tormento, já está em sofrimento, mas um dia o inferno será lançado para dentro do lago de fogo. No inferno, só as almas dos que morrem sem Cristo, só a alma deles. Só as almas que estão ali no inferno, os que morrem sem Cristo. Agora, no lago de fogo, cada um estará lá no corpo, alma e espírito. Que a Bíblia diz que é a segunda morte. E aí, para nós concluirmos, eu quero concluir com esta verdade agora. Esta poderá ser a sua última oportunidade. Como aquele meu tio, ele teve a última oportunidade dele, mas ele não deu. E sabe quando meu pai me contou isso? Que o meu tio Natan mandou chamar o pastor porque ele queria pegar a vida dele. Eu lembrei daquela passagem de Jesus entre os dois malfeitores, lá dos ladrões. Um dos malfeitores, ele aproveitou a última oportunidade. Né? Lembra disso aí, irmãos? Ele disse para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, quando entrares no paraíso. E Jesus falou: em verdade, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Meu tio fez parecido com isso aí, aproveitou a última oportunidade. E sabe o que dizem muito sobre isso? Tem pessoas que falam assim: eu tenho um parente que é crente. Quando fala, eu tenho um parente que é crente, parece assim que ela está querendo se apoiar, né? Eu tenho um parente que é crente. Parece que é para ela, é uma coisa muito, muito orgulho. Apesar de que ela não era, mas eu tenho um parente que é crente, pai da igreja. Essa pessoa, ela não sabe que a salvação não é hereditária, né? Não é nem por herança. Outro diz: eu haverei de ser crente um dia. É aquilo que nós falamos naquela hora. E se esse dia não chegar? Se esse dia não chegar? Se a pessoa morrer antes? Eu sou muito novo ainda, eu tenho que desfrutar mais. Muitos pensam assim. Mas tem aqueles, irmãos, aqueles que nós até chamamos de amigos do Evangelho. Sabe qual é o amigo do Evangelho? É aquele que você convida, ele até gosta de ir na igreja. Teve uma pessoa lá, eu lembro que lá quando eu estava pastoreando em Campinas, nós pastoreamos 11 anos, aquele pastor regulatório lá. Eu lembro que tinha uma pessoa lá que ela disse: pastor, eu me sinto tão bem aqui na igreja. É tão bom ver esse ensino. Como eu me sinto bem quando eu venho na igreja. E aí nós temos muito que mostrar para ela que isso não dá mais direito à salvação. Que ela precisava tomar uma decisão.
Ela precisava entregar a sua vida a Cristo. Eu gosto do Evangelho. Tem pessoas que dizem, eu gosto do Evangelho. Jesus, ele não quer fãs. Jesus, ele quer seguidores. Jesus pagou o que não devia. Eu devia e não podia. Eu precisava de alguém para me salvar. Eu acho que é um cântico dos Cânticos Alegres. Jesus pagou e não devia, eu devia e não podia, eu precisava de alguém para me salvar. E é justamente isso, irmãos. E esse que nós precisávamos, ele morreu em nosso lugar. Ele pagou o preço da nossa salvação. Então, devemos honrar a Deus e devemos compartilhar com as pessoas que ainda não conhecem, pessoas que nunca tomaram essa decisão, porque tem que haver um dia. Eu tenho que saber qual foi o dia que eu tomei essa decisão, que eu confessei Jesus Cristo como meu Senhor e como meu Salvador. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus nos ajude a continuarmos sendo testemunhas fiéis e verdadeiras dele até a sua vida. Amém? Amém. Fiquemos em pé e vamos orar.